Era 3D, estamos ao vivo aqui mais uma vez no nosso Instagram e também no nosso YouTube. E como vocês estão? Gente, muita felicidade, tá? Mais uma live, mais um conteúdo. A gente sempre entra uns 10 minutinhos antes, às quartas-feiras, às 19 horas, né? Começa a live, mas a gente entra um pouquinho para passar a agenda da semana. E fica tudo gravado aqui. Tanto nesse Instagram, tá? Quanto depois lá no YouTube. No YouTube. Quem ainda não seguiu o nosso YouTube, @empreendedoras3D Powerwoman, tá? É muita felicidade. O Empreendedoras hoje está em todas as mídias, tá? E o que é o Empreendedoras? Para quem não conhece, somos um grupo de mulheres que atuam no mercado 3D, tá? Mas não só as mulheres, a família 3D toda junto, né? Os nossos amigos, os nossos maridos, os nossos filhos, né? Todo mundo uma grande união, uma grande família, tá? Nós fazemos conteúdo semanal há mais de um ano, tá? Muito conteúdo gravado, disponível para todo mundo do 3D, né? Que tem vontade do quê? De estudar, de saber como os outros empreendedores tiveram sucesso ou estão no mercado atuando, né? E eu, Empreendedoras, a gente tem hoje, né, 4 pastas lá no Facebook. Vocês entram, vai ter palestra 3D, lives debate, lives networking e shorts, né, eventos também. A gente tem bastante coisa, os palestrantes. Queria dizer que nosso conhecimento, ele se limita ao quê, muitas vezes? A não interação, né? Então, o empreendedor já não tem esse problema. A gente sempre está interagindo, sempre está trazendo questionamentos e está respondendo esses questionamentos para todo mundo, tá? Então, assim, a família 3D sabe o nosso lema. Juntos somos mais fortes, ou melhor, somos imbatíveis, tá? E a gente está presente no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, tá? Em todas as mídias. Também temos o nosso grupo no WhatsApp, tá bom? E temos o nosso canal do YouTube, né? Hoje o canal do YouTube está sendo editado, tudo que a gente tem está sendo colocado lá, inclusive as palestras, né? Muita gente pagante que vai nos nossos eventos tem lá à disposição o quê? As palestras. Mas não seja por isso, a gente disponibiliza gratuitamente para todo mundo depois, tá? Seja os nossos eventos, como a Expo 3D BR também, tá? Estamos presentes. E a gente está indo para quê? Para o nosso 5º evento presencial. É muita felicidade, vai ser agora, semana que vem, dia 29, tá? Para quem ainda não viu, tem o post oficial aqui no nosso canal do Instagram. Olha lá, dá tempo ainda, as mesas esgotaram, mas o evento ainda dá tempo. Corre, assim, vou te falar que tá quase esgotando, mas dá uma olhadinha, entre em contato, quem sabe, né? Vamos lá. Gente, toda semana, para quem acompanha nossas lives, sabe que eu adoro falar um post. E eu faço um post, e essa semana pensei bastante, tá? E quis falar sobre o trabalho que dignifica, tá? Por quê? Porque muita gente, no meu particular, a gente conversa com todo mundo, né? E eu senti que eu precisava fazer esse post. Então, assim, eu coloquei um vídeo com vários empreendedores, né? Que a gente se espelha, que a gente curte, que a gente sabe quem, né? Muitos sabem quem são. E aí, coloquei umas frases lá. E, assim, o que eu queria dizer? O post era assim, ó. O trabalho dignifica nossa jornada no empreendedorismo 3D, tá? Eu sempre puxo pro tema do 3D porque é o tema que a gente, né, trabalha. Então, assim, empreender não é fácil, tá? Pra quem sabe, né, quem empreende, né, principalmente as nossas gurias, sabe, né, que não é fácil. Já passamos por dias sem dinheiro, sem incontáveis horas extras, né, horas de trabalho, muitas vezes estendida, noites em claro e momentos de incerteza. Que empreendedor que não passa por isso, né? Trabalhamos duro, muitas vezes sem resultados imediatos. Enquanto muitos querem um caminho mais fácil, né? Esse é o questionamento. Mas você sabe o que nos diferencia? Tá? É um questionamento. O segundo questionamento da nosso post. Nossa força, nossa resiliência e a certeza de que nosso esforço traz uma mensagem poderosa, tá? Isso todo mundo fala, todo mundo que entra em contato,
que manda aquele recadinho inbox, que durante o dia, às vezes eu recebo 2, 3 por dia. E eu quero agradecer de coração. Eu sei que o nosso trabalho traz essa mensagem poderosa para todos vocês. É por isso que a gente continua. E aí eu coloco assim, o trabalho dignifica. Ele nos molda, nos ensina e nos fortalece. No mercado 3D, a jornada pode ser solitária, tá? Eu tenho que falar, porque apesar de falar juntos somos mais fortes, no dia a dia, né, muitas vezes a gente se sente sozinho. Então é bom fazer parte de um grupo, né? Mas aí eu coloco, mais juntos somos imbatíveis, somos fortes, inspiramos e fazemos parte de uma comunidade que se apoia e cresce unida. Cada obstáculo é um troféu conquistado, não é? Eu falo. Cada mural que sai delas, pra mim, é um troféu conquistado. Então, assim, eu também quero dividir com vocês. E falando em conquistas, estamos nos preparando para mais um encontro incrível do Empreendedoras 3D Power Woman. Um momento para celebrarmos sonhos realizados e motivarmos ainda mais pessoas a não desistirem, né? Porque as pessoas, elas se inspiram na gente, elas veem o nosso esforço, elas veem o nosso trabalho diário. E elas estão ali com a gente, né? Esse evento, como eu falei, tá demais, eu tô super feliz, tá? E assim, você tem uma história de superação e sucesso? Compartilhe nos comentários, né? E eu falei lá no post, vamos inspirar, fortalecer ainda mais essa comunidade. A gurizada, né, que o inbox. Então assim, eu queria muito que as pessoas, elas também tiveram essa coragem, vão nos posts e fazem os comentários, gente. É muito, muito importante. Juntos transformamos desafios em oportunidades. E aí eu coloco hashtag empreendedores, 3D, força, o trabalho dignifica o homem, resiliência, unidos somos mais fortes, sucesso, sonhos realizados, Elon Musk, né, que eu tinha colocado Elon Musk, e impressão 3D. E aí eu falo, gente, contem comigo, porque eu tô preparada e motivada, tá? E aí eu quero dizer que muitos, né, sonhos estão sendo realizados. Eu ainda tenho muita coisa, né, de dar de notícia do nosso grupo, mas assim, pode ter certeza que sonhos estão sendo realizados, tá? E logo logo vou dar várias notícias legais. E aí juntos somos mais fortes, somos imbatíveis, nosso lema, né, sempre gosto de falar, hashtag empreendedoras 3D Power Woman. E queria dizer, né, caminhando para o 5º evento, nós temos 51 murais de gurias empreendedoras do 3D, tá? 25 palestrantes com esse evento agora. Disponibilizamos o material para vocês. Mais de 200 horas de conteúdo de lives debate, lives networking. Lives networking, esse mês a gente está indo para a 10ª live networking, empresários do 3D. Tá? A gente está falando com muita gente. E procurem a gente também para disponibilizar conteúdo, né, para toda a galera, gratuitamente. Oi, guria! Oi, lindona! E aí, o que acontece? O nosso evento presencial, a gente disponibiliza também os cupons. Não só nos eventos, né? As pessoas dão vouchers também. Então, assim, a gente quer disponibilizar para todo mundo aqui. E quem disponibilizou pra gente, né? A 3D Prime vai estar com a gente no evento, no 5º evento presencial de novo. E eles disponibilizaram 3D Power Woman. Então, quem tá vendo a live, depois fica gravado, é só entrar em contato com eles e falar. E também, Tavares 3D Print, pessoal gurizada de São Paulo, do Paraná também, disponibilizou Mulheres 3D. É só entrar, colocar o cupom lá e tem um bom desconto para vocês, tá? Fora esses, todo mundo, toda a comunidade 3D, seja o pessoal da resina, dos filamentos, das impressoras, entre em contato com empreendedoras e forneça esses cupons. É importante, tá? E a gente quer dar muitos cupons. Eu quero, na verdade, deixar fixado para todo mundo que entrar nas nossas páginas, né, ter esse acesso a esses cupons. E eu tô muito ansiosa para esse 5º evento, já quero passar as datas, né, para vocês. Vou passar aqui, as lives eu já falo, tá? O primeiro evento desse ano foi agora, dia 25/1, tá?
E agora vai ser dia 29/3, então semana que vem no sábado, tá? Vai ser o 5º evento presencial. E aí já 31/5, né? Quem quiser pegar, 26/7, 27/9, 29/11 e a Expo 3D BR. Logo vamos soltar a data da Expo 3D BR para todos vocês, tá? Eu falo que nunca se viu um evento tão gostoso, né? E criativo. E acontece aqui na nossa terrinha. A gente reúne as mentes. O pessoal que vem palestrar, participar, volta. E a gente pode contar. Eu tenho muita alegria em falar, porque esse vai ser o evento com mais gente, né? Então, assim, eu tô muito feliz. Inclusive, teve um palestrante, teve um probleminha, o outro palestrante assumiu. Então, assim, é muita felicidade. Mesas esgotadas, tá? Então, assim, hoje, o pessoal do 3D, né, que entra em contato com a gente, muitas vezes, já quer logo já tá palestrando para vocês. É isso que é importante, tá? Então, nesse 5º evento aí, a gente vai ter primeiro horário, das 9 às 10, vai ser eu passando em todas as mesas, mostrando todo mundo com seus trabalhos ao vivo, para todos vocês, tá? E aí depois, das 10 às 10h30, a gente vai ter um pessoal falando de modelagem 3D, guri aí de São José dos Campos, Forja da Raposa, tá? Tá voltando pela 3ª vez nos nossos eventos, o pessoal pediu, eu trouxe modelagem. Das 10h40 às 11h10, vai ser impressão 3D versus robótica, com o nosso palestrante que tá voltando a palestrar, né? Palestrou há 2 eventos atrás, professor Geraldo, né? Tá vindo de Paulínia para todos vocês. Aí, outro depois, das 11h20 às 11h50, vai ter manutenção inteligente de impressão 3D, com o Igor, da Tavares 3D Print. Gurizada vindo lá do Paraná para São Paulo, para São Caetano do Sul, palestrar com a gente também. E da meio-dia a meio-dia e meio vai ser Maridão, São Paulo, falando sobre tecnologia 3D, né? E a cloud e influência no 3D. Então, assim, tenho certeza que vocês vão amar. Vai ter rodada de negócios, coffee break e apresente a sua empresa para o mercado 3D, né? Então, assim, as mesas estão esgotadas. E é muita felicidade, eu até anotei aqui, né? Que a gente, assim, queria muito que as pessoas acreditassem. E elas acreditaram muito, tá? Muito. A gente tá inspirando muita gente. Ó, outra guria aqui me chamando. 2 gurias que eu tô entrando aqui na live, elas estão me chamando que elas querem entrar no nosso grupo. Olha a felicidade. Então é muito bom isso, né? E assim, as lives, pra quem acompanha, né? Estão aqui no Instagram, estão no YouTube. E dia 5/3 agora, né? Dando a programação do mês 3, nós tivemos impressão 3D para mães, criando brinquedos e soluções domésticas. Tá gravado, né? Pode procurar. Dia 12, semana passada, foi primeiros passos da impressão 3D. Tudo que você precisa saber com a Ana e com a Carol, tá? Inclusive a Carol, ela entrou, né, substituindo outra guria, eu só quero agradecer. E hoje ela vai estar comigo. Hoje a live é impressora 3D. Qual escolher pro seu projeto? A Rafa também vai tentar entrar, eu falei com ela agora, né? Ela tá na correria, trabalhando em São Paulo, trânsito, né? Estamos esperando, dona Rafa, que você entre e participe com a gente. E semana que vem vai ser live networking com uma guria do Sul, tá? Uma guria da resina, que vai estar com a gente, vai estar passando bastante conhecimento, uma engenheira química. Então, assim, cada vez mais eu quero unir a galera do 3D de todas as frentes e trazer conhecimento para vocês. Inclusive a guria aqui que tá comigo é da resina, né? Então, olha que legal. Nossos eventos, gente, é assim, a gente quer chamar a comunidade para participar, né? Unir as mentes criativas e inovadoras. Sempre. Ó a guria lindona que vai fazer a live comigo. Carol! Já te chamo, 2 minutinhos, tô terminando. E aí, a gente no evento traz sempre IA, IoT, robótica, colecionáveis, né? Vai ter colecionáveis novos nesse evento. Guri lá vindo do Paraná, Cigatelli, meu amigo. Obrigado, viu, guri? Inclusive, gente, assim, vai ter as gurias que sempre participam com a gente do nosso grupo e 4 gurias novas. 4. Fora as que já participam. E é muita alegria, né? A gente contar com todo mundo. Eu sou muito felizarda de ter esses eventos e poder trazer para minha terra, para São Caetano do Sul, né? É a nossa felicidade maior. E aí, spoiler, né? Já falei, mas quem tá entrando agora, então vai ter modelagem 3D nesse 5º evento, agora semana que vem. Robótica, manutenção de impressora e tecnologia 3D.
E a Carol, que vai fazer a live comigo, falou que vai estar comigo, né, guria? Inclusive a Rô, também dos Estados Unidos, falou que vai estar comigo nesse evento, né? Veio pro Brasil aí, falou que também vai vir. Então, assim, eu quero vocês palestrando, engenheiras, ó. Mais engenheira entrou no nosso grupo. Inclusive, assim, o nosso... eu acabei falando, e eu não falei. O nosso mural, que saiu hoje, ele tem pela primeira vez uma guria que escaneou, se você ver, é uma imagem 3D, tá? Escaneou o rosto dela e tá lá. Olha que demais. E eu tenho certeza que dessa pra mais, porque a nossa comunidade de scanner tem um monte de gente, né? E a Carol mesmo tem scanner, vai estar falando aqui hoje. Então as mídias eu já passei, né, gente? Segue aí, ó. Então tem Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, tá? Para todos vocês. Estamos preparando também Spotify, tá? Logo, logo disponível. Vamos pra live, Carol? Chamar a guria. A live vai ser babada, hein? Agora à tarde. Foi demais. Carol, tá me vendo, lindona? Calma aí, só tem que inverter, eu acho aqui, calma aí. Tá, peraí, deixa eu ver aqui, porque eu não tô te vendo, mas eu tenho uma técnica aqui pra ver. Não tem problema, não saia, peraí, deixa eu só ver ao vivo. Eu só não tô te vendo. Você não tá me vendo? Não, tá escuro. Você quer entrar e sair de novo? Você que sabe, se quiser eu entro, mas eu tô me vendo, você não tá me vendo? Deixa eu ver. Não, ó, tá eu e você, Carol. Eu não tô te vendo. Vamos tocar a live assim? Tá, eu coloco aqui no meu computador você, qualquer coisa. Ó, porque eu consigo te ver, eu só vou levantar um pouco a cabeça pra poder a gente se ver, né? Deixa eu ver aqui, peraí, só mais um pouquinho. Gente, qualquer coisa vocês avisam, se estiver muito alto, tá? Ó lá. Acho que agora deu, deixa eu ver aqui. É que é um pouquinho atrasada a live, né? Pra quem tá assistindo. Então, olha lá, tá em ordem eu e você, Carol. Tá bom? Eu vou abrir aqui em outro lugar. Mas a gente tá se vendo e a gente vai falando, né? Gente, tô muito feliz. A dona Carol hoje publicou aí nos stories, né, Carol? Se apresenta pra galera aí, por favor. Meu nome é Carolina Gonçalves, sou engenheira eletricista. Trabalho com projetos de elétrica e automação e impressão 3D. É isso aí. Faço peças customizadas. Na verdade, eu faço qualquer tipo de peças customizadas. Mas eu estou tentando entrar aí na área, né, um pouquinho mais assim, com foco na área de engenharia. Sim. Eu coloquei aqui, né, que você coloca automação e elétrica, né, guria? Isso. E assim, eu falei de você, é a nossa futura palestrante. Se Deus quiser, né, Carol? Estamos programando para o 7º evento, você tá com a gente, não é isso? A probabilidade é grande, é mais de 90%. Do sul para cá, né? E a Carol, gente, ela trabalha com PLA e resina, né? Então, assim, é importante a gente falar, porque é uma guria que faz os testes aí, muita coisa pra gente, né? Inclusive, assim, é um exemplo pro nosso grupo, né, Carol? É isso eu gosto de passar. Eu sou a Ana, trabalho na parte de 3 frentes no 3D. Decoração, luthieria e acessórios, tá? E sou médica veterinária, paisagista, design e amo 3D. Tanto que hoje eu só trabalho com 3D e empreendedorismo feminino, né? Há mais de 20 anos, mas agora só no 3D, mas o foco, tá? E quero dizer que trabalho com PLA, PETG e um PLA especial aí, que nem todas as gurias trabalham, que é o Carbon, tá bom? Vamos tocar live? A Rafa, ela falou que vai tentar entrar, Carol. Ela tava no Ibirapuera, se eu não me engano. E ela tá tentando, porque como ontem teve aquele problema, né, com o filho, lembra que a gente já ia falando? Tentei algumas gurias. Se tiver alguma guria aqui ao vivo quiser entrar, é só falar que a gente coloca, tá bom? Que nem a Carol fez semana passada. Vamos tocar live? Lindona, a live tinha que ser pra gente mesmo, porque assim, a gente trabalha, né, com as duas frentes, né, que o pessoal mais utiliza, que é PLA, resina,
Mas assim, a gente gosta de falar, né? E a gente é muito franca, né, Carol? Então, Isso é por verdade. isso que era pra gente. Porque assim, hoje você vê os enquetes que eu fiz, quem que Uhum. respondeu? Ana, Carol, Rafa, né? Então é muito importante ser muito sincera, né? E quando Sim, não sabe, falar, não sei, né, guria? E vamos isso lá. é verdade. Ó, primeira pergunta. Quais são os principais tipos de impressora 3D disponíveis no mercado e suas diferenças? Vamos uma complementando a outra, guria. Beleza. Os dois tipos são FDM, e que é a de resina, né? Que é a de filamento e a de resina. Tá, isso mesmo. FDM, filamento e resina. Tem Nossa, eu também tô vendo outras, você. guria. Tem Eu outras que tô. eu tive a oportunidade de conhecer. Uhum. Tá. Que é SLA resina, né? Vocês utilizam, mas tem a SLS, que é essa Sim, parte sim. de pó, né? Mas é para filamento, tá? É o nylon, metais e também, assim, é indicado para peças mais para engenharia. Eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui na 3DX Filamentos, tá? Então, assim, foi muito legal. São máquinas enormes. E tem que ter a saída. E muitas vezes eu fui também fabricante de filamento e eu tive essa oportunidade de ver os polímeros, né? Legal. Entrando naquela máquina para depois sair o filamento. Então, quem ainda não viu, tiver vontade, é bem legal, tá? E tem Eu uma imagino. versão moderna das de resina, né, Carol? O pessoal classifica como MSLA, né? Que é com a tela de LCD, né, guria? Então, Sim. mais moderna, né, para a parte da cura da resina, né? Então é importante a gente falar aqui hoje, né? E aí eu coloquei aqui, né, das nossas gurias, que eu saiba, só tem uma guria, né, que é a Nayara, da Made in Heaven, que tem essas daí, que até ela foi agora trocar os LCD dela. Então Ela. é importante a gente frisar, né? E aí vocês fazem as perguntas, viu, gente? Obrigada, aí tem um monte de guria aí do grupo. E amigo seu, hein, Carol? A Nayara tem a mesma impressora que a minha, que é a L Ah, Saturno 3 Ultra. tá. Eu anotei aqui, guria. A gente fez a enquete. Até eu vou falar agora. E depois a Uhum. gente fala de novo, não tem problema. Agora à Tranquilo. tarde, eu fiz duas enquetes. Eu fiz uma enquete, aí a gente já é curiosa mesmo, a gente já acaba fazendo a segunda, né? E eu falei para Uhum. ela, gente, fale as marcas das impressoras. Então, a primeira enquete que eu fiz, assim, qual impressora vocês costumam, gostam mais, né? E por quê? Aí eu coloquei algumas opções, né, para classificar o que elas mais trabalham. Então, colecionáveis, decoração, resina e outras, né? Tinha colocado PETG, ABS. Quem ganhou, né, ali 50-50 foi decoração e resina, né? Quem respondeu, né? Eu Uhum. acredito que nosso grupo tenha mais PLA, tá? FDM, Sim, que é sim. decoração. Eu tenho quase certeza disso, porque a gente Uhum. fala bastante. Quando fala marca de impressora, é o que mais sai, né, Carol? Porque Sim. geralmente quem tem Mas resina tem uma, né? É difícil ter guria que tem 9, 10, né, impressoras, que nem algumas. Então, assim, a gente gosta de falar disso. E aí, a segunda pergunta que eu fiz foi uhum. impressoras 3D preferidas e tipos. E aí, a gurizada foi, né? Creality ganhou, né? 4 Uhum. responderam. E a Bambulab, duas gurias. E outras, uma guria colocou. E aí, depois eu fui anotando de todas as gurias, né? O que elas iam colocando. Então, por Uhum. exemplo, a Rafa colocou lá. Ela tem FDM, né? Ela tem duas. E aí ela tem uma que é da Creality, que é a CR6SE, e ela Uhum. ama a Bambulab dela, que é a ON, né? Aí foi a Carol respondeu também. Ela tem FDM e resina, né? FDM é Creality Sermon D1, né, Carol? Sermão Isso? D1. Isso. Isso. E resina Elego, né? Saturno 3, é isso? Isso, Saturno 3 Ultra. Tá, Ultra. E aí eu respondi, né, que eu coloquei que eu tinha a Creality, 4 máquinas, a K1 e 3 Enders. Aí também a Tamira, também respondeu, outra engenheira do grupo, que Uhum. ela tinha uma K1 e uma Ender FDM, né, que ela gosta bastante, e tinha uma de resina, uma Elegoo, né, Mars 2 Pro, não é isso?
Sim, isso Aí, mesmo. depois, a gurizada começou a falar mais, aí veio a Vitória falar, né? Que ela Uhum. tinha a Ender, a 3S1, e que ela estava ansiosa, e eu também já demonstrei a vontade, por uma de multifilamento, né? E aí, a gente acabou falando aí da Flash Forward, né? Que também é filamentos, não é isso? A AD5X, que eu vi uma live até ela também, e ela citou a Cobra S1, não é isso? Sim, Aí a Rafa e eu falamos da Prusa, que é uma paixão que gostaríamos muito, não é isso, Carol? isso. Usa Aí, muito top. respondido. Então, assim, agora a live vai indo e a gente vai falando das marcas, né, gente? Que a gente lembrar, não tem como, né? Vamos É muita tocar? coisa, na verdade. Uhum. É. Então, assim, segunda pergunta, Carol. Qual tecnologia de impressão 3D é mais indicada para quem está começando? O que você acha? O, o pessoal gosta mais de iniciar com FDM, né? Acha que é mais Sim, fácil. sim. Apesar que, se for pensar, quando a gente vai fatiar a peça, né? Vai fazer com os parâmetros da peça, eu acredito que, pô, como eu mexo com as duas, eu acho que é muito mais fácil você utilizar o fatiador da resina por ter menos configurações Uhum. comparando aos fatiadores que a gente utiliza para FDM. Tem muita configuração Você para quem vai conseguiu iniciar. acertar, guria, seu fatiador lá? Você estava com um probleminha, não estava, semana Tá, passada? eu consegui. Live. Ainda estou com alguns problemas que eu gostaria de melhorar, mas Tá. imprimiu inteiro. Não, é Mas, importante a gente falar, porque a live da semana passada, quem acompanha, né, viu uhum, a gente trocando figurinha, com porque certeza. depois que vocês configuram já fica super fácil, né? Aí já Sim, não dá sim, tanto problema. Tá. exato. Mas Então, exatamente isso. você acredita que é FDM, mas depende do que vai utilizar, né? Eu Sim, sim. coloquei aqui, ó, que FDM, que as gurias me passam, é assim, ela tem um custo inicial mais acessível, né, do Exato. que as de resina. A gente já fez Uhum. lives falando de preços de materiais, onde a gente comparou e falou que resina é o dobro, né, Carol? Do É, FDM. é que resina, o problema é que você não tem só resina, né? Você tem que utilizar EPIs e também tem que comprar, por exemplo, álcool para você fazer a Que é limpeza da resina. caríssimo, álcool de cereais, né, guria? O Eu pessoal fala assim, ah, eu não uso comprei, álcool do posto, né? Mas assim, sim, é muito esse gasto todo, né? Você ó, somando, então a gente sabe que 5, é um dobro aí do valor, né? só para você ter Muitas vezes noção, você utilizar. 5 litros de álcool, esse aqui é o etílico, né? De Aham, 99,8 de pureza. aham. Eu paguei. Não, eu paguei mais nesse caso. Eu paguei cento e poucos reais. Eu Ó. sei. Eu fui comprar também, quando eu fui comprar para fazer Uhum, difusores para minha casa, eu já assustei uhum, quando eu vi, porque a gente estava acostumada a comprar pela internet, né? E aí deu uma sumida também, tava difícil de encontrar, né? Aí sim, depois, quando voltou, já voltou tipo o triplo do valor, não é sim, isso? exato. Quando eu vi a primeira vez, quando eu estava fazendo pesquisa, é exatamente o mesmo tamanho que esse 5 litros, estava R$ 70 na Eu época do também ano passado. Muito, comprou muito esse caro. galão de 5 litros. E assim, a gente sabe que material hoje, filamento é mais barato e mais fácil às vezes de encontrar, né, Carol? O Sim, FDM. E a e manutenção, vinha, né, mais simples também da máquina, né? Quando dá problema, o que vocês me passam é que é um pouco mais simples, não é isso? sim, ele é mais simples, porém você tem que ter um pouco mais de técnica, né, para fazer a Uhum. manutenção da impressora FDM, diferente da de resina, né? A A de resina, resina querendo vocês ou já. não, Tá. ela é fechada, né? É como se fosse um bloco fechado. Mas Uhum. claro, né? Ela tem mais a eletrônica do que a mecânica, né? Tá. Então, se for pensar, a máquina FDM, ela é como se fosse vários componentes assim em blocos. Então, se acontecer de, por exemplo, você ter problema com a extrusora, ela não estiver aquecendo direito, né? O bico, você pode Uhum. simplesmente retirar ela, comprar e fazer a troca, né? Eu Sim. tive problema com a tela LCD que nem a Nayara teve, da Hélio Saturno, também agora no começo do ano. Uhum. Tipo, eu tive que trocar toda a tela dela. E é Só que o problema caro, né, guria? é caro, É exatamente, por caro. ser tudo eletrônico na resina, né? Uhum. Porém, demora para acontecer esses tipos de falhas, né? Você tem que A saber máquina utilizar. ela tem um tempo, depois ela começa a dar manutenção, Sim, né? A gente ou sabe se não disso. é mau uso, né? Também pode acontecer, às vezes, a gente utilizar mal Cuidado, a. né? Exato, exato. Uhum. É, E também as acontece. marcas, né? A gente gosta de trocar figurinha.
para saber as que mais dão problema, né? A gente sempre tem que falar, né? Então, Sim, assim, hoje o foco, eu vejo, para quem quer trabalhar com odontologia, miniaturas, ou mesmo com peças delicadas, né, Carol? tem É a joias, né? resina, né? É a resina. Resina. Mas hoje a facilidade, né, para quem está iniciando é o FDM, né, guria? Sim, Então, ainda mais assim, agora, para quem gosta muito dessa parte de decoração, sim. você comprando, por exemplo, uma Bambu Lab, né? A 1, que é a Uhum. mini, né? Uhum. Querendo ou não, você já compra ela multicolor, ela faz exatamente. Faz tudo, né? O que você precisa, Faz. né? Você faz tanta parte de decoração e também você acaba fazendo também decorações coloridas, né? Sim. A Então gente é hoje muito. sabe que a máquina ela tá mais fácil também da gente manipular, né? Então, Sim. assim, hoje, se você muitas vezes quer iniciar no 3D, já mais fácil, você já vai procurar essas impressoras mais novas, né? Então, a Carol Uhum. falou A1, né? Mas também tem a K2, para quem gosta da Creality. Tem várias impressoras multicolor e a gente vai estar É, falando aqui na live, né? Então, assim, sim. hoje, terceira, guria. Quais Uhum. fatores consideraram escolher uma impressora 3D para um tipo de negócio ou hobby? O que você acha aí que é interessante o pessoal saber? Então, é que aí no caso exatamente já meio que a pergunta já que meio que responde, É, né? Você vai é. utilizar para quê exatamente? Se for pensar profissionalmente, que tipo de peça você vai imprimir? É mecânica? São decorações? Hum. Normalmente você vai produzir quais tamanhos de peças? Você precisa realmente de uma impressora grande para você imprimir um monte de peça, ou é porque você precisa de uma impressora grande porque você vai utilizar uma área maior para fazer projetos mecânicos de engenharia, por É isso exemplo, né? É, mesmo. hoje em dia Depende do que também, como a gente, você precisa, né, Julia? exatamente, né? Uhum. E no hobby, às vezes mas é hobby. Tá, mas que tipo de hobby que é? Eu vou fazer fantasias. Fantasias normalmente seria interessante uma área um pouco maior, porque você consegue fazer. Você aproveita muito mais a área, né, da impressora para você conseguir imprimir as peças, né? É isso mesmo. Mas nada. Hoje, normalmente o pessoal gosta de iniciar muito com a Ender 3, né? A Ender 3, Sim. querendo ou não, ela acaba tendo É um a mais custo-benefício. bruta das gurias. A gente, Exatamente. a gente faz a pergunta, porque semana passada foi a respeito disso, né? Então, assim, a Uhum, gente falou bastante de impressora, a Carol tava com a Ana, e assim, a uhum, gente sabe hoje, porque assim, apesar de a gente saber que o tamanho da impressora, né, você consegue fazer a peça, muitas nós modelamos, então a gente consegue fatiar a peça também exatamente. Você para pode juntar ela. colocar na impressora e depois no NIM. Então, a Ana, né, a Carol falou assim, fantasias. O pessoal do cosplayer, dos cosmakers, faz isso. E o pessoal de colecionáveis também, tá uma tendência não só as pinturas e o acabamento, mas também separar as peças, né, Carol, por cor Sim, e depois unir, né, valorizado isso para decoração, né? Então, exatamente. então já é isso mesmo. Você falou tudo que eu ia falar, Guria, mas Uhum, assim, você acabou falando, né, que quando é um negócio, os EPIs. Você adiantou na outra questão. Porque, uhum, assim, tem gente que não sabe disso, né? Então, sim, assim, EPI serve para hobby e serve também para quem trabalha. Tem que tomar com um certeza. cuidado. Se é resina, mais cuidado Principalmente. ainda, não é Sim. isso? Então, Quando a gente utiliza FDM, não necessariamente você utiliza EPI, mas dependendo do não. tipo de material que você utiliza, ele é tóxico, né? É E nem um tóxico, filamento devia ser ABS. impressora fechada, né? A gente sabe Exatamente. disso. E assim, a gente sabe que hoje também, né, aqui, né, aí no sul também tem esse problema, né, Carol? As chuvas, falta de energia, picos de energia. A gente também tem que ter os no breaks nas máquinas, né, gente? Para Tem, não tem. ter os picos e perder a impressora, perder a Não, impressão. aconteceu Então, comigo. a gente já acaba dando uma dica, né, Carol? Pra Sim, galera. Vamos pra quarta, guria, tô amando. claro. Resina ou filamento, tá? A pergunta. Como decidir qual tecnologia é melhor para o seu projeto? Tem uma dica aí que você usa, guria? Então, por exemplo, se você quer precisão, é interessante você utilizar resina, né? Isso mesmo. Vamos supor, eu estou fazendo aqui, ó, estou fazendo decoração, né? Aqui para Páscoa. Que for. Poderia utilizar resina? Poderia, mas por que eu vou utilizar resina? Vou encarecer algo, né?
Se eu posso utilizar na FDM e querendo ou não, ela vai ficar com uma qualidade excelente também. Então depende Sim. muito, né, do tipo de componente que você vai, de peça que você vai imprimir, né? Então, se você quer uma resolução melhor, você utiliza a de resina. Se você não precisa de tanta resolução, então você pode utilizar a FDM. Mas lembrando que não significa que a peça vai ficar feia, né? Vai ficar com uma resolução horrível, né? Mas sim, só vai ter uma qualidade um pouco maior com relação aos detalhes, né? Essa é a Sim, diferença. Isso que você falou, Carol, de você também economizar é muito importante. Porque a gente Sim, economiza até tempo, né, guria? Não é só valor, é o tempo também de trabalho, né? Porque hoje, para você dar acabamento numa peça, lixar, né? Fazer toda aquela preparação que a gente sabe o pessoal faz da resina, leva um tempo, tem que esperar, né? As etapas, não é isso, Carol? sim, tem que Então, esperar. E às vezes numa peça, por exemplo, eu particularmente, quando se diz respeito a miniaturas, eu prefiro 1000 vezes fazer na de resina. então Primeiro pela porque é qualidade. detalhado, né? Exato. E o tempo, às vezes, porque mesmo você colocando, né, modificando o bico da impressora FDM para 01, por exemplo, né, você, assim, para ter uma qualidade excelente em miniaturas, você vai demorar muito tempo Vai e não consegue, para não tem finalizar. resistência a peça, né, Carol? A E aí gente o que sabe acontece? disso. Sim, e aí na de resina eu faço em poucas horas, ou às vezes em minutos, uma Uhum, miniatura. E a sim. qualidade dela é Não, e se 1000 vezes você melhor. vê, Guria, no nosso evento, o pessoal da Forja trouxe a de resina, né? E aquelas miniaturas 2,5. E aí fez a pintura, Carol, que é aquela pintura que quando você coloca a fonte de luz, fica brilhando. Ai, que lindo. Cara, Deve eu ter fiquei ficado muito top. encantada. Foi passando, assim, Aham. todo mundo que estava no evento. Então, assim, você vê, a resina, essa coisa de você, às vezes, valorizar a peça com a pintura, é porque é Nossa, é. resistente, né? É resistente. Dois e Sim. meio, pô. É É muito que nem a. pequena. É muito Olha a pequenininha. qualidade. Essa aqui dá pra ver Ah, melhor, né? é isso Essa aí. eu, Ó, eu vou eu pintar. coloquei. Oi? Essa eu vou pintar, ó. Ai, que lindo, Carol. Que Entendeu? Então, e a lindo. resolução o meu cliente, ele É um. gosta dela sim. Ah, Porque que já a qualidade personagem toda. que é, Carol? Esse daqui é um não é um leopardo, eu sempre falei errado. É um, Eu esqueci agora é o um nome. tigre, Mas não é? É um não, não, tigre? não é, não é o tigre. Ele falou pra mim, mas depois. Eu sempre falei o leopardo, mas tá errado. Pantera, Não, me tem deu, várias, né? agora me deu. Onça, parece uma onça, né? Também não. Esqueci agora o nome. Ai, meu Nossa, Deus. vamos. Espero que ele não esteja assistindo a live. Imagina, vai. Depois ele vai, a gente acha pra ele. Ô, Ai, Carol, meu eu Deus, que coloquei lindo. aqui, então, assim, pra peça Uhum. mecânica, né? Uhum. Prototipagem rápida. A pessoa utiliza FDM, né? Grandes Utiliza, volumes, né? Então, suporte, organizador, próteses, né? A gente sabe utiliza mais decoração, FDM, foi né? o que você falou. Mas, Sim. assim, para a parte de detalhes e pinturas artísticas, né? Joias, action, precisão é resina, tá bom? Resina. Isso Alta aí. qualidade. Vamos para a quinta, guria? Claro. Ó, qual é o impacto do tamanho da mesa da impressão na escolha da impressora? O que que você acha? Aí vem A gente aquela sabe que tem coisa vários que, tamanhos, né, guria? Então, sim, assim, hoje a gente sabe que com a mesa grande, mais peças também, né? sim, Então, você, às vezes, que nem eu dei o exemplo da Action, né? Às vezes você quer uma impressora grande para facilitar o seu trabalho, né? sim. Mas não significa que você, finalizando a peça, não vai ter que lixá-la, né? Para você poder fazer a pintura e tudo mais, né? Uhum. Então, às vezes, você tem numa peça, você tem numa área maior, a única coisa que vai te ajudar é a facilitar na hora da impressão e você também vai poder imprimir muito mais peças, né? Aham. Que nem Em as de quantidade. resina, né, guria? De E resina vocês conseguem colocar muita peça, né? essa Edible, ela tem uma área de impressão maior, Aham. né? Mas as primeiras impressoras de resina, ela tinha uma área de impressão muito pequenininha. Era tipo uns 10 centímetros, mais ou Ah, é menos. tipo, é Era bem tipo pequenininha menor, mesmo. então. Era bem Tá. menor a área. Tem nem as menores de FTM, né? De 1,20 por Sim. 1,20, né? Tá. Ah, eu consigo imprimir aí peça de mais ou menos uns 23 a 25
de comprimento, que é o Tá. meu espaço que tem, e mais ou menos uns 15 de largura, se eu não me engano. Eu acho que era isso. Então, e que nem Eu, a da Ana, né? Aquela da live passada que ela comentou, né, Carol? Que era menor, que ela ainda tem, né? sim, sim, é uma área menor, Tá, exatamente. entendi. Mas essas Hoje novas a gente agora estão tem começando a ter várias, áreas né? maiores. A gente tem Sim. chegando agora no Brasil impressoras gigantes, gente. Então, assim, É peças que. maiores, mas também consome mais filamento. E aí o que acontece? Se você não estiver atento os parâmetros da impressão, e tá ali na hora, acontecer isso que eu falei, né? Falta de energia, desligar, né, Carol? Que a gente Sim, falou em outras lives. Você perde o material. Você perde o exato. material. Então, assim, É que muitas assim, vezes é a isso, né? diferença da FDM para você ter uma área menor comparando com uma de resina com área grande é que assim, quando você usa a FDM, querendo ou não, o filamento ele tá por fora, né? Então Uhum, você só usa aquela quantidade X de filamento conforme você fatiou a peça, diferente uhum, na de resina. Como você tem uma área maior na de resina, você é obrigado a jogar mais resina dentro do uhum, tanque. uhum. Diferente se você tem uma impressora com uma dimensão menor, você pode colocar menos resina. Então você gasta menos resina na hora de imprimir. É. Essa é a diferença, Tudo é entendeu? assim, a gente sabe hoje, né? Até a de multifilamentos, né, Carol? Vamos falar a Sim, verdade. Tem um desperdício. Peças maiores sim. também tem um desperdício. Então, assim, hoje, muitas vezes, multifilamento, o pessoal utiliza para peças menores, Uhum. né? E às vezes duas, né, três cores. Quanto mais cor, mais desperdício. Tem que ter essa Sim, sim. noção também. E o tamanho da peça também influencia, né? Então a gente Influencia. sabe, né? A gente troca figurinha com muita gente, né, Carol? E Uhum. assim, hoje essa coisa do tempo de impressão também a gente sabe que suportes, né? Quanto suportes aqueles mais fixos, maiores, Uhum. também gasta bastante material. Então tudo tem que avaliar, né? A peça, a mesa, né? O material que você vai utilizar, se é mais de uma cor, se vai gastar também, né? Então, assim, tudo você vai tendo que colocar e detalhar para poder escolher o melhor para o seu projeto, né? Eu, por exemplo, não tenho necessidade de ter multifilamento. Tenho vontade? Tenho. Ó a guria que acabou de entrar no grupo. Oi, lindona! Vamos entrar! E aí, o que acontece? Tem gente que precisa, tem gente que adora, né? Por exemplo, tem o gurizada que hoje marcou lá nos stories o Henrico, do Sul, publicando as arraias, né? Então, assim, eu vejo muito que é dependendo do público que você tem. A Sim, Carol, parte de engenharia, né, Carol? Decoração também tá utilizando, mas não é tanta necessidade, né? A gente consegue ainda com a normal, com filamento só, né, Carol? sim. Eu, tipo, normalmente sim. Mas pretendo começar a iniciar aí o É, multicolorido. Mas eu quero aproveitar a minha impressora, né? Primeiro sim, para depois sim. seguir a próxima etapa. Não. A gente tá todo mundo trocando figurinha e a gente fala que vai ter as brigas das impressoras multicoloridas e que a gente tá aqui e quer escolher uma bem legal, né? E aproveitar bastante para trazer bastante conteúdo para todo mundo. Vamos pra sexta, guria? Ó, Vamos? a lindona aí falando, hahaha, vai fazer live, ela vai vir no evento. Sexta, ó. Quais características técnicas que são essenciais para garantir a qualidade das impressões, guria? O que você Repete, acha? eu não ouvi. Hoje, quais as características técnicas são essenciais para garantir a qualidade nas impressões? O que você Certo. acha que dá bastante problema, vamos dizer, que precisa estar Eu, certo? eu acho que assim, na FDM você sempre tem que estar com a manutenção em dia. Se você não está Sim. com a manutenção em dia, por mais que seja perfeito o fatiamento, você não vai conseguir imprimir perfeitamente. Uhum. Outra coisa também que é importante é o filamento, o tempo de vida do filamento. Que nem eu estava imprimindo umas peças e as peças não saíam perfeitas porque eu já estava muito tempo com o filamento. Ou seja, provavelmente ele consumiu a umidade, né, do ambiente. Então, É, o a que eu tenho que gente fazer? sempre Deixar um fala, né, tempo Guria? na Ah, secadora para eu conseguir ter uma qualidade melhor. Mas, querendo ou não, como ele absorve a umidade, por mais que eu consiga retirar, né, aquela umidade, ele não vai ficar 100%, né? é. O filamento. E a gente tem o desperdício, se a gente já não tomar esse cuidado, né? Então, o dia chuvoso já tem alguns filamentos que a gente evita, né, Carol? Exato. O ABS principalmente absorve muita É. umidade.
E querendo ou não, o PLA deles é o que absorve menos, né? Então a perda demora um pouquinho mais aí para a gente perder um filamento PLA. E ainda mais se você cuidar, né? Colocar dentro de vedar ele direitinho, né? Colocar dentro de um silica gel. O giz também dá para fazer, né? Você colocar assim no momento de colocar giz também dá para ajudar. Sempre deixar ele bem fechadinho, lacrado, então ele acaba durando bastante, né? Mesmo você não utilizando ele, né? E a resina, ela tem um problema também com relação ao calor. Vamos supor, eu uso a resina à base de água, mas isso também serve para as outras resinas, né? Só a única coisa que você tem que ver a temperatura lá ambiente, a temperatura mínima, né? Dela, né? Caso ela tenha alguma falha, que nem eu tive a falha com esse tipo de resina, né? Que ela é mais clara, ela não tem pigmento, então ela é um pouquinho mais sensível. Então por isso que eu tive problema com ela. Aí qual que é o ideal? Você aumentar a temperatura do ambiente, da minha aqui no meu escritório, para eu começar a iniciar a impressão. Essas máquinas novas, né, Carol, que estão vindo, a gente está acompanhando da resina também. Elas têm essa câmera aquecida e elas têm tanta nitidez, né, que você consegue prever, né, esse tipo de erro que acontece, né, Carol? Eu tenho conversado. Também dá pra... Sim, isso é verdade. Isso é bem interessante, porque, assim, hoje quem trabalha com resina, às vezes investir nessas máquinas, né, Carol? Passar o feedback é bem importante, porque é muito gasto, né, guria? Às vezes você colocar e não consegue aproveitar, né? Às vezes, que nem eu não tenho essa máquina, né? Mas para quem não tem a máquina, o que pode fazer antes de iniciar a impressão é você pegar, né, a resina, colocar, pega um balde, né? Com água quente, e aí deixa a resina, não super quente, né? Mas deixa a resina durante um tempo, né? Como um banho-maria. Isso, banho-maria, né? Exatamente. E deixa a temperatura dar uma aumentada para você poder colocar dentro da máquina. Olha que legal essa Dá uma ajudada. O que eu faço também, eu comprei um aquecedorzinho. Aí eu ligo, né, o aquecedor bem de frente mesmo para a máquina, para esquentar um pouco aí o ambiente também. Ajudar, eu lembro que ano passado eu já tive também esse mesmo problema. E foi mais ou menos nessa época que a gente está. Foi lá para abril, maio. Aí eu tive que comprar esse aquecedor. Então, essa parte também de aquecimento das máquinas para o FDM também está vindo, tá? Por quê? Porque como eu utilizo o Carbon, eu também fiquei nessa... preciso ter o aquecimento para poder... O que acontece? Entope o bico quando você está usando PLA Carbon, muitas vezes. Você tem que estar muito atento de ficar limpando. Então, essas impressoras mais novas de multifilamento já vai ter esse... Eu tô doida para utilizar. Então, quem tiver esse feedback e quiser passar pra gente... Assim, eu anotei aqui, né, que essa parte da resina, as falhas da peça, que é o que o pessoal mais fala, né, Carol? Que é por isso de você ter essa tela de LCD, né, essa mais atual, né? Uma tecnologia mais atual. Tá falando... Né? Sim, que na verdade ela tem um projetor, como se tem um projetor interno. Aí você consegue visualizar, né? Sim. Isso. Aí eu coloquei FDM, né? O pessoal fala muito do nivelamento, porque tem gente que não tem, né? A impressora, então assim, é um diferencial para evitar, né? Erro. Sim, a minha não eu tive que fazer, eu acrescentei ela um nivelamento. Isso, o pessoal, a Ana até na outra live também colocou, né, Carol, que ela fez, né? Até vocês trocaram figurinha, não é isso? Isso. Ela falou. Eu lembro, guria, eu lembro. Vamos para a sétima? Acho que falamos tudo. Se tiver alguma pergunta aí, faça, gente. Ó, impressoras 3D baratas valem a pena ou é melhor investir em modelos mais caros? O que você pode dizer? Porque assim, eu vou falar a realidade mesmo, né? A gente sabe que quando a gente está aprendendo, é lógico, se você tiver uma máquina de café expresso, né, Carol? Para fazer o café, poxa, é rápido, mas assim, você às vezes não vai saber mexer numa mais trabalhosa, mais bruta, conhecer a máquina. Então, assim, hoje eu vejo que no nosso grupo, quando eu iniciei o grupo, tínhamos gurias que são, a gente fala que sabe mexer, né? Então, desmonta a máquina, dá manutenção, faz tudo. Hoje está vindo uma leva de gurias com impressoras mais modernas, que também
tá aprendendo, mas assim, tem mais dificuldade, né? Então, assim, o Sim. que você acha hoje, guria? Para hobby e para quem trabalha, né? Eu acho que independente se é hobby ou trabalho, eu acho que tem que começar com uma impressora um pouquinho mais simples mesmo. Eu Se, também. não tem problema nenhum você pegar uma Ender 3, por exemplo, É o né? Tem, investimento, né, guria? Porque, assim, exato. hoje a gente fala, tudo que a gente vai colocar lá de enquete, eu falo, até brinco com elas, falo assim, estou me preparando para investir. Porque, assim, Sim, é um caixa que você tem, e muitas vezes você tem que parar o que você está fazendo para investir nessa parte, né, das exato. impressoras. Como eu falei essa semana com guria, falou, o fatiamento tem que ficar esperando aqui o slice. Aí eu brinquei com ela, falei, guria, investe numa máquina, porque aí já vai evitar de você ficar tanto tempo parada esperando fatiar, né? Então, assim, hoje tudo é aprendizado. Mas Sim. se você inicia de um jeito, depois você vai vendo as dificuldades e você Eu, vai eu, tentando corrigir, né? É Uhum. diferente, né, Carol? Sim, eu particularmente, como eu tenho um espaço pequeno, tenho Uhum. gato, e eu já tinha um pouquinho de noção técnica, porque eu já sabia que eu tinha que me virar com manutenção e tudo mais. Uhum. Eu escolhi essa é minha primeira impressora FDM, minha primeira e única, né? Uhum. Mas eu escolhi a Sermon D1 justamente pela área de trabalho, porque eu já estava pensando em imprimir projetos com uma área de impressão um pouquinho maior, né? Uhum. E também porque ela é lacrada, então eu conseguiria imprimir ABS e Sim. ao mesmo tempo pensei nos meus gatos, porque isso porque eu coloquei essa parte aqui em acrílico, né? Uhum. Isso daqui eu tive que mandar fazer, mas não tinha. Uhum. Mas meus gatos adoravam Adaptar, pular né? aqui na mesa. Uhum. Uhum. Quando não tinha isso daqui, meus gatos pulavam aqui na mesa e às vezes dormia dentro da mesa. Então, a gente sabe que tem pronto, né, Carol? Tem pronto, mas Sim, assim, hoje, muitas vezes, por exemplo, a capa lá que eu coloquei outro dia, tá na faixa de uns R$ 500. Mas muitas vezes você já consegue investir numa impressora que já é fechada. sim, Então, sim. é isso que você tem que, né, se programar na compra Exato. da impressora. Porque, assim, hoje tem impressoras baratas, a gente citou a Ender, mas, assim, é o início que muitas vezes tem muitas gurias que confiam mais muitas vezes nessas baratas do que nas mais caras. Com Eu, por certeza. experiência, eu adoro as minhas Enders. Eu adoro, eu tenho vários projetos que eu iniciei e fiz. Só que acontece o seguinte, muitas vezes a gente sabe que é um pouco mais lento, né? Então, às vezes, quando você começa a atender muitos clientes, você precisa de uma impressão mais rápida, né? Por exemplo, a gente na live passada falou sobre o mercado, essa parte de marketplace, né, Carol? Uhum. A gente Sim. comentou, porque tem que ter entrega rápida. Então, muitas das gurias que trabalham com marketplace têm que ter impressoras mais novas, impressoras mais rápidas. Agentes. Não é Exato. isso? Então, assim, a gente gosta de falar. E, assim, hoje a gente sabe, né? Muitas impressoras, elas são modelos mais robustos. Então, a Carol já falou disso, né? Que você tem componentes com mais qualidade. Então, no grupo, a Exato. gente fala muito da K1, da K2, da Bambu Lab. Tem várias marcas, né? E a Sim, gente tem sempre está de tudo olho, também. principalmente para essas atualizações das máquinas, né? Onde a gente tem uma máquina que é um filamento só, e a gente quer o que adquirir essa parte do multifilamento, Sim, né? Então a gente tá de olho e na manutenção, né, Carol? sim. Porque Pensar bastante, pesquisar bastante, né? Ver então, exatamente o que você vai fazer para ver, senão você acaba gastando um dinheiro à toa, né? a gente É, fala que tem as que aguentam no tranco e tem as que são mais delicadas. Então eu, a gente tem que ficar de olho nisso, né? exatamente. Procurar conversar Eu com quem nunca tem. tive problema nenhum com essa minha impressora FDM. Então, eu Nunca também precisei não. Eu vou fazer ser muito troca de peça sincera, eu nenhuma até nunca agora, levei numa manutenção técnica. E né? assim, Nunca eu sempre precisei. consigo fazer aqui em casa, né? Então eu O vejo pouco, hoje que às vezes a gente não arriscar, né? Muitas vezes uma impressora que é assim, os componentes mais de plástico. É legal, né? Você consegue muitas vezes produzir peças da sua impressora imprimindo em casa mesmo. Mas tem também, que avaliar tudo isso, né, Carol? Hã? o único problema que eu tive inicial, mas foi por falha humana, não foi nem por mecânica, mas foi o jeito que eu prendi Tá. demais, né, os cabos, e aí ficava forçando, 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 forçando.
E aí, depois de um tempo, a minha impressora ficava louca. Aí ela não Tá. fazia, né, as orientações, né, conforme era Isso tudo planejado. aquele direcional, né? Que a gente coloca o filamento. Eu, por exemplo, na Exato. K1 eu mudei e coloquei para o alto. Ela vem atrás, né? A gente conversa muito disso, porque muitas dessas filamentos, o multifilamento é do lado, né, Carol? Então a gente Sim, sabe. sim. E tem umas que você tem conector que já chega um filamento só por vez. E tem outras que agora, essa que a gente falou hoje no nosso grupo lá, né, no Uhum, WhatsApp, da comunidade de empreendedoras, tem uhum, vários chegando. Você notou isso, Carol? Por isso que eu printei. Não é um só que chega de filamento, já chega de cada rolo. uhum. Então é muito melhor, né? Eu acredito. A gente Eu, tá, vai ver a hora que chegar. eu, para ser sincera, eu tô namorando quando eu for pegar uma multicolorida. Eu sei que o pessoal fala muito bem da Bambu Lab e da Aham, Creality. Mas aham. confesso que eu tô namorando a Cobra, Cobra Silva. Então, foi o que foi falado hoje, a cobra, né, e a flash force, né? Uhum, A gente tem sim. que, a gente tem que sempre estar de olho, porque eu tenho certeza que quanto mais concorrência, melhor a qualidade delas, né? E eu, pelo menos, aqui eu já vi gente falando bem e já falando mal, mas eu vejo muita gente fora, né, do Brasil que utiliza a Cobra e não tem problema É, nenhum. a gente E, sabe hoje que as peças, né, manutenção, precisa ter facilidade, né, Carol? Então, assim, sim, todo início vai ser mais difícil. Mas quem tiver, puder dar o feedback, a gente também. O empreendedoras hoje, as gurias têm muitas máquinas. A gente fala que tem um museu da impressão, né, Carol? De tudo sim. quanto é marca. Então, a gente, assim, hoje a gente consegue ter um parâmetro, né? Porque não compensa muitas vezes a pessoa pegar e investir muito numa impressora só que não tem as peças, né, Carol? Não. É por isso que eu tô namorando para ter certeza se é É, ela. é melhor, guria, que nem eu. Eu falo que até o final do ano, ano que vem, eu vou investir, mas eu tô esperando dar uma passada nessa onda dos lançamentos aí e ver Sim, certinho, não é isso? sim, para Vamos ter certeza que agora é para a bom. oitava. É assim, a Uhum, gente vai acabar falando um pouco mais de marca agora de impressora, né? uhum. Quais são as melhores marcas e modelos, custo-benefício para quem quer iniciar? A gente já falou aqui da Creality, né? Tem a FDM, Creality, né, guria? tem Prusa também, que é Tá, interessante, né? sim, E tem até uma comunidade grande, né, o Prusa, né? tem. Tem aquela facilidade de se tiver algum problema, as peças também são mais fáceis de encontrar, que nem a da Creality, né? Tem. Tem a N-Cubic, Uhum, N-Cubic também, se eu isso não me mesmo. engano, também que ela é uma A comunidade Bambu grande também, né? Lab, A né? Bambu Lab Sim, agora, né, que está crescendo cada vez mais, né? sim. Essas são, acho que, E as resina, principais, assim, que eu guria. tenho. Resina, Elegô. Hoje no grupo foram 3 Elegô, não foi isso? Tem De a Ligô, resina? tem a N-Cubic também e Tá, tem a Frozen. Frozen também, que é olha, bem conhecida. tá. E Hoje em dia assim, também a hoje Creality você fala também. custo-benefício, tá? Então, se a pessoa está iniciando no 3D, a gente já falou, né? Da Creality, falou da A1, né? E Uhum. assim, na parte da resina, guria, qual que é o investimento bom aí? Era uma da, se eu não me engano, era da N-Cubic. Tá. Qual era o nome? Tô tentando lembrar o nome dela. Mas a faixa de valor dela, assim, hoje. O Momo era coisa de 1.500 a R$ 2.000. Olha. Pelo que eu me. Deixa Tá, eu ver então aqui, eu já bateu falo. igual de FDM, não é tanta diferença. Se eu não me engano, era da Foto Mono 2. Tá. Deixa eu ver Então, aqui o preço dela e já então te dá uma falo. olhadinha. É que assim, a Aham. gente fala muito, porque hoje a gente sabe, né? As impressoras, elas têm o custo-benefício para quem está iniciando, mas assim, a gente fala muito de ser silenciosa, né, Carol? Também Sim. da qualidade e a velocidade da impressão, tá? Ó, no Isso tudo Mercado é Livre interessante. tá Fala, dois Guria. mil e cem reais. Olha, nossa, bom, né? Uhum, no Muito Mercado Livre. bom, muito bom. Uhum. Vamos lá, não Tem é também tanto, uma até eu vou ter resina da, daqui a pouco. tem também uma da Creality que eu lembro que era aquela Hallot. Tá, Ela também tá na faixa de uns tá. R$ 1.400. Aí House tem bastante, né? Tem bastante Tem. as gurias do grupo.
Uhum. Mas dá para pegar, né, uma impressora de resina aí com uma área só um pouco menor, mas para iniciante é ótimo. Você consegue aí pegar numa faixa aí de 1.300 a 2.000, 2.500 É, reais. Dá a pra... Ana falando, né, que a dela ela não troca de jeito nenhum. Ela tem, desde quando ela iniciou, né, Carol? É, A dela. Você que viu? Ela legal. falando. Muito legal, né? Vamos pra nona, gente. Tá acabando a live. Rafa, acho que não deu tempo, mas estamos tocando super bem, né, guria? Não, Ó, tranquilo. quais upgrades e modificações que você fez, tá? Eu quero saber o que você fez, depois a gente conversa que a gente conhece. Podem melhorar o desempenho de uma impressora 3D. Por enquanto, eu acrescentei, né, o BL Touch na minha impressora. Tá. Mas, e aí, agora, o próximo upgrade é uma coisa meio boba, parece boba, mas não é. Tá. Tá vendo os cabos aqui, ó, nessa parte aqui Aham. de cima? Eles, às Sei. vezes, ficam presos, né? Porque a minha máquina, na verdade, ela trabalha aqui em cima, né? Uhum. Ela não desce. Os eixos X e Y, elas se movimentam lá em cima, né? E o eixo Z sobe e desce, né? E aí o que Tá. acontece? Esses cabos aqui, vira e mexe, é que nem a sua K1, na verdade, né? Uhum. Ele vira e mexe e às vezes ele fica preso, né? O chicote, que é uma mangueira isso Tá. daqui, né? Essa Tá. mangueira de PVC não é legal. Então isso daqui é algo muito interessante para Pra um toque você aí pra galera. modificar, né? Aí existe até mesmo, dá até para você imprimir aquelas pecinhas que você pode colocar que ela não fica, né? É, eu Encolhe, eu aí fiz você a prende. minha, essa parte também. Eu coloquei tudo pro alto para facilitar, viu, Carol? Sim, então Porque, aí é interessante fazer isso. não, Esse vai ser precisa. o E o bico, próximo. guria? E o bico você também trocou, né? Troquei o bico, verdade, você me lembrou. Isso porque eu comentei com vocês, né? O bico É, ele era de não, eu latão. também. A gente na live passada, quem não viu a live Sim, passada, a gente já falou bastante coisa. Mas assim, é interessante, porque a gente previne problema, né? Já sim, dá colocar problema carvão. de troca, né? Mas assim, você notou que você agora já não tem tanto problema, não é isso? Com a mudança? Bem menos, bem menos. Então, Uma coisa também facilita. interessante é que a sua acho que já veio, né? Uhum. Com magnética, a mesa magnética já veio na Sim, K1, certo? já veio, A já minha veio. não veio com eixo, com a mesa magnética, então eu também fiz esse upgrade, né? Eu fiz agora em janeiro, né? Show. Aí eu comprei, né, a mesa magnética e agora eu Uhum. tenho a opção, né, de poder fazer a troca das mesas. Eu uso também ainda de vidro, né? Tá. Comprei por acaso, chegou hoje a de espelho, que eu quero fazer o teste também. Ai, Porém, nossa, é agora eu posso demais, também você vai utilizar a amar. textura. Você vai amar. Ah, de espelho? É É, muito bonita, né? eu Eu quero ver se adoro tem fazer os vídeos. diferença, né? Não, a gente faz os vídeos assim, parece bem, bem bonito, assim. Ah, sim, você está falando assim que, na verdade, é mais assim com relação à A beleza do que beleza para apresentar a peça, principalmente na Uhum. mídia. É Entendi, outra entendi. coisa. A gente hoje falar, né, também, essa parte de extrusão dos filamentos flexíveis, né, Carol? Sim, Melhora bastante a mudança, né? Solucionar ruídos também na impressora. São coisas que a gente sim. conversa bastante. E assim, nessa parte da resina, guria, para melhorar a cura, você utiliza, né? Também? Eu tenho uma máquina, né, que faz a cura, né? Essa Sim. daqui. Porque É que ela tá meio eu gosto de escondidinha, falar né? porque isso é importante para quem trabalha, né, Carol? Uhum. Precisa. Essa daqui Não é é a só máquina de cura. impressora, precisa disso. Ah, Sim, dá pra ver aí? tá, dá para ver. E essa Ah, daí essa é a máquina. o investimento que você fez, guria? Sim, Só. eu tenho ela. Eu tenho a parte de lavagem, ela é dividida em. Essa minha ela é dividida em duas partes, né? Tá. Veio com duas máquinas, né? Veio com Uhum. a parte da lavagem e veio com a parte que cura, que essa aqui é a que cura, né? Que joga os Tá. raios ultravioletas, Que né, para curar marca a que peça. é, guria? Passa pra Essa daqui é gente. da Eligo mesmo. Essa é Tá, da daí Eligo. ligou. E Isso. ela, a média de valor na época quando você Eu pagou? paguei na faixa de 1.500 reais, 1.400 na Tá. época. Não, Só que importante é uma área falar, um né? pouquinho É maior, né? quase o preço de uma máquina, né? Hum, é. Tá. Mas Mas você compra aí uma de lavar. Eu lembro até que às vezes vira e mexe tava em promoção, tipo, 999. eu vi também, eu vi esse valor. Tá, Mas então é isso tem aí, né? tem umas que ela lava e seca. Tá, Tipo assim, o próprio. Já faz tudo automático. entendi. Ela Numa não é que nem máquina só. exatamente, ela é uma única. É duas em uma.
Tá. Então, a gente hoje tem que conversar disso, né? Modelo confiável, eficiente, porque hoje você vai fazer essa opção de escolher, se você já conseguiu uma máquina que tenha, né, Carol? Sim, O ateliê, como ela falou, o ateliê não é tão grande, então também tem que pensar nisso, né? Para sim. facilitar, não é isso? Eu acho que assim, para começar uma máquina pequena, tanto de resina quanto de FDM é ótimo. É que eu já pensei lá para frente, né? Então eu Uhum. acabei Você já se pegando antecipou porque você viu que era a sua área, né, Guria? Já era o que você exatamente. queria. Eu É, peguei tanto de FDM quanto a de resina, acabei pegando uma área um pouquinho maior. Mas não significa que você não possa ter a mesma qualidade tendo uma sim. máquina menor, né, com relação ao produto final. É. E o investimento também, Carol, é nos móveis, né, Guria? Que a gente coloca as impressoras. Isso ninguém gosta de falar, mas assim, hoje precisa, né? Porque é um móvel instável. Ah, não dá certo. Tem impressora Nossa, que dá umas andadinhas também, né, Carol? Então tem. precisa. A gente fala que é um carro turbo, né? Precisa ter um móvel bem estável, não é isso? Quando eu comecei, eu não ficava aqui no meu escritório, né? Ah, Aham. então teve que montar aqui todo o escritório justamente para ter um móvel mais estável. Porque É. aí vira e mexe eu percebia que às vezes parecia, como é uma máquina muito pesada, ela tem 25 quilos essa máquina. Nossa, Ela é pesada, muito né? pesada. Então o que É. estava acontecendo com o móvel? Ele estava Não, até afundando. no break, Carol, você já pegou aqueles pequenos? Parece que é um chumbo É aquilo. pesado. Você pode Uhum. me falar o Por componente causa que da tem dentro, bateria. Guri, é muito pesado. É por Eu, quando tenho causa que da bateria movimentar interna. aquilo, nossa, é demais de pesado aquilo. Então, eu coloco, além da estrutura que tem no armário, né, que Uhum. fica embaixo das impressoras, eu coloco um reforço ali. Porque Sim, qualquer sim, topadinha ali da nossa perna, nossa, aquilo ali. E é caro, né, Carol? Não é que barato, né? o Não no é, break, pelo menos os que eu tava vendo, eu não sei quanto você pagou o é seu, mas eu tava caro. vendo, é mais de R$ 1.200, Eu né? Um no tenho, break bom. eu tenho, para falar a verdade, lá no ateliê eu tenho um. Às vezes, Uhum. dependendo do lugar na casa, a gente tem os pontos principais, né? Mas assim, a sua casa é automatizada também, né? Então também você gosta dessa parte. Sim, Então, precisa, né? Precisa investir. Não tem jeito. Vai trabalhar com isso. Tem as impressoras, depois aí acontece alguma coisa, né, Guria? Já se protege, né? toda vez que cai energia, acaba a energia aqui, eu perco uma peça, eu penso, ai meu Deus do céu, eu tenho que ver o no break. É, não precisa. É um Sim. investimento. Eu morei em local que tinha muito raio. Inclusive, caiu uma vez um raio na antena da minha casa, né? E eu tive uma perda. E depois disso que eu comprei. Então, assim, Nossa, é vivendo e aprendendo, né? Na época eu tinha seguro, mas assim, não é todo mundo que às vezes. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E é verdade. impressora, então, cuidado é. Se a gente está trabalhando, tem que ter mais cuidado. Vamos Nossa, para a última, guria. Eu amei a live, ó. uhum. 10ª pergunta. Como garantir uma escolha assertiva, pensando na manutenção, no suporte e na durabilidade da marca? O que você pode falar aí, né? Eu vou falar o que eu penso. Eu vou para as marcas conhecidas. Por mais que tem gente que fale de impressora, gente, é o que a Carol falou. Precisa conhecer as marcas, né? Não tem jeito. É uma, Sim. é uma dica. Que mais, Eu guria? particularmente gosto muito da Creality, né? Porque a minha é Creality. Então, Eu mas também, eu sou fã da Creality, mas gosto das outras, tenho contato, mas é um investimento, né, Guri? Então, todo investimento, você tem que o quê? Ter uma troca com outras pessoas do 3D, de conversar, porque tem gente que vai na empolgação, né? exato. Eu não vou citar uma impressora, isso qualquer impressora. Então, assim, a gente tem que conversar com as outras pessoas e ver para isso que eu estou trabalhando. O que é o legal? O que eu utilizo? O que é fácil de manutenção? Né? Isso tudo a gente sabe, os tutoriais aqui, né? Tudo que a gente criou, né, Guria? De live, a gente está falando sempre para todo mundo as marcas que a gente trabalha, né? E Sim. hoje eu falei das enquetes também, porque é importante. Então, assim, hoje a gente sabe, por exemplo, eu e a Carol, a gente está conversando. Tem impressoras mais antigas que a gente teve que fazer uma adaptação. Então, assim, já é uma coisa que a gente gosta de falar. Então, vai escolher uma impressora, escolhe uma mais reforçada, mais robusta, né, Carol? Que tenha Sim. peças
melhores, porque isso também já ajuda, né? E assim, hoje eu falo que modelo, peça, manutenção, né, que a gente tem que dar, a gente tem que ter uma oficininha em casa, né, guria? E a facilidade de conseguir comprar, né? Precisar Sim, também. Essa porque o que também. acontece? Tem gente que tem, às vezes, alguma e não consegue, né? Então manda para uma assistência e aí demora um tempo até conseguir essas peças, né? Então a gente eu, para falar a verdade, manutenção, eu conheço uma, tá? Conheço os distribuidores, tal, mas assim, pessoas que dão manutenção, eu conheço um. Muita gente no 3D teria que ir para essa área e tá migrando para dar conta do tanto de impressora, né? Sim, isso é Então, verdade. assim, hoje você fazer um estudo de ter uma impressora que você consegue dar essa manutenção, que nem eu e a Carol, já ajuda, né? Com certeza. É Então, que nem a minha. A minha, querendo ou não, por mais que seja reality, eu duvido que a maioria de vocês que estão assistindo essa live já tinha ouvido falar dessa Sermão de Honra. fala mais, E a né, maioria Gregory? das pessoas nunca tinha ouvido. Eu percebo que, nossa, não. Eu vou ser muito sincero, o dia que você vier no nosso evento, o pessoal vai estar da Creality, né? Esse evento Uhum, eles vão estar, eu não sei, a gente vai conversando, mas assim, eu vou fazer questão deles virem pra gente trocar figurinha. Porque é uhum. interessante. Eu acho que na live do Vitor, você falou, não falou da sua? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. A gente tem duas lives com o pessoal da Creality, uma de Eu Scanner e sempre, uma da Creality. eu Né? sempre Com o faço Vitor, propaganda da minha mãe. não, é importante. E ela é grande, né, guria? A Sim, sua, ela né? é grande, Ah, é. Eu gosto da minha é. máquina. Eu, eu, Eu só queria que ela fosse mais é, rápida. eu vou ser muito sincera, eu Uhum. também gosto das minhas, preciso estudar aos poucos a aquisição das outras para poder me desfazer. Porque eu fico pensando, né? Todas as minhas eu sei lidar, né? A gente fala, Uhum. cada máquina é um de um jeitinho, né, Carol? Então é Sim, aquela coisa, tudo que é novo assusta e você precisa estudar, né? Tá mais eu, eu, separado. Até vou já dar a deixa, né, pessoal, Bambu Lab, todo mundo que quiser fornecer conteúdo para o empreendedoras, a gente está à disposição, né, Carol? eu Tá. esqueci até de um upgrade também que é Ah, interessante aí pra galera, que é o fala. Cloud. Cláudio, tá. Eu tinha esquecido dele. Inclusive, Faz um tempão que eu não usava. vai ter uma palestra disso no nosso evento. É, é Ó, com o guria, Cloud, né? Esse é o da Creality mesmo, né? Eu comprei a Creality Box 2.0, né? tá. Ah, fazendo propaganda da Não, é Creality. bom falar. Eles estão sempre com a gente. Ah, E esse carinha aqui, o legal é que você consegue, além de acrescentar, né, os seus fatiadores na nuvem, uhum. você também tem um software, né, um aplicativo da Creality que você consegue ver a sua impressora ao vivo, né, através de uma câmera. É que eu, no caso, eu Sim. comprei Do o celular, combo, né? Eu comprei pra... do celular, a gente, aonde a gente estiver, a gente consegue ver lá Isso, a impressão, consegue exato. gravar para poder fazer conteúdo também. Então, falhas de impressão, a gente já identifica e já consegue parar, né? Não Sim, se estende, né? Isso é uma comodidade. exatamente. É, Você consegue gravar, né, o que acontece na sua impressora, consegue ver ela ao vivo e se por sim. acaso você estiver em outro local, que nem eu tenho, né, a tomada inteligente, por exemplo, então eu Uhum, consigo ligar a minha impressora, aí eu vou lá no aplicativo da Creality Cloud, eu uhum. consigo pegar uma peça para fatiar lá dentro do próprio aplicativo e enviar os dados, né, através aqui do Eu box, também e aí ela uso da faz a impressão. Creality, Carol, que bom. Eu sempre quando falo, o pessoal Uhum. fala assim, e eu gosto, teve a atualização, né, guria? Eu não tenho problema, não. Mas, Não, faz um que fica no livro. é, Eu acho que é por isso que eu esqueci. lembra No Prelate. do nosso, da boia e do sul, que a gente conversou Uhum. bastante a respeito disso? Sim. A gente testou bastante, lembra? Dava uns errinhos, mas Uhum. agora teve atualização, não deu mais. Não deu Não, mais. Não sei se o seu é o mesmo que o meu, né? O meu é aquele box 2.0. eu O seu também é o mesmo? acho que sim, eu acho que Ah, foi na mesma época, Carol, que a gente colocou. é. É, porque depois a gente Eu, atualizou. Eu lembro disso. eu Ô, sei que guria, tinha uma e época assim, que hoje tava. a gente fala que compra segura evita frustração, né? A gente tem que falar isso para todo mundo. Então, vai no que vocês veem que as pessoas estão falando, porque não é que a gente está fazendo propaganda, não, né? A gente usa, né, Carol? Sim, sim.
É bem interessante, isso aqui, principalmente para quem fica fora. Porque aí É. consegue visualizar se está dando algum problema. Se deu problema, você desliga. Você pode até movimentar manualmente os eixos também para qualquer coisa. É bem legal. Aumentar a temperatura, diminuir, Sim, o aquecimento da mesa. É bem sim. legal. Guria, amei. Deu 1 hora de live. Tá, Certinho. beijo. Fica com Deus. Obrigado. Direto de Obrigada aí, Capão da galera. Canoa. Não, eu brinco, porque desde a primeira live, Carol, você notou que Uhum. eu falei? Da primeira live. Olha lá depois. Eu vou te mandar. Uhum. Beijo. Fica com Deus, Beijo. gente. Boa Tchau, tchau, noite. galera. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite.